Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje estamos iniciando os estudos das nossas lições do terceiro trimestre de 2020. O tema geral desse terceiro trimestre, que se inicia agora no primeiro domingo de julho, a gente tem como título da lição que nós vamos estudar os princípios divinos em tempos de crise. Nós vamos estudar, contextualizar a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual que servirão como exemplos para os nossos dias. Bem, nós estamos aqui representando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério no Ipiranga. Nós estamos aqui em Itaquaquecetuba, São Paulo. O Ministério do Ipiranga, ele é presidido pelo pastor Alcides Fávaro e nós estamos sob a supervisão do nosso pastor setorial, o pastor André Felipe. Bem, hoje nós vamos estudar a lição de número 1, a primeira lição do terceiro trimestre de 2020. Da revista de adultos da CPAD, que é uma edição especial. A CPAD nós sabemos que é a casa publicadora das Assembleias de Deus. As lições que nós vamos estudar no decorrer desse trimestre, elas foram escritas e comentadas pelo saudoso pastor Eurico Bergsten. O pastor Eurico Bergsten, ele comentou essa lição na década de 90, porém o assunto permanece tão atual e necessário para os crentes de todas as épocas. Vamos lá, nós estamos iniciando um período de aula totalmente diferente, se comparado com outros tempos. No Brasil, nós estamos vivendo ainda um período de isolamento social em função de uma pandemia, de um vírus que se alastrou pelo mundo todo. Então, esse é o motivo pela qual as aulas da escola dominical estão sendo gravadas e colocadas em redes sociais. E além dessa questão da saúde, também a gente enfrenta outras dificuldades, porque em função desse isolamento, o número de pessoas que podem se dirigir à igreja, cultuar a Deus na igreja, o número é pequeno. Por exemplo, as escolas dominicais, as aulas de escola dominical não estão sendo realizadas nos templos nesse momento. Então, de certa forma, o mundo inteiro ele enfrenta uma crise. E eu acredito, estudando essa lição, que ela é uma lição pertinente para o momento em que nós estamos passando. Tema geral, princípios divinos para períodos de crise. Bem, o título da lição de hoje é Daniel ora por um despertamento. Bem, caso seja possível, faça anotações das referências bíblicas para leituras posteriores. E dos pontos que você achar também que mais chamar a sua atenção, faça também as suas notações. Já curta esta aula, já inscreva no nosso canal, já ative as notificações, assim as nossas aulas terão cada vez mais alcance. Como nós esperamos trabalhar desse tempo, a nossa previsão de tempo dessa aula é de 40 a 50 minutos. Fique conosco até o final, se for possível, e nós ficaremos agradecidos. Eu vou fazer as leituras do título da lição, do texto áureo, da verdade prática, e a leitura bíblica não será lida aqui, mas os versículos serão expostos, que são as referências bíblicas, no decorrer do comentário ou do resumo da lição de hoje. Como eu já disse, o título da lição é Daniel ora por um despertamento. O texto áureo é o seguinte, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo
pode muito em seus efeitos. Uma porção bíblica muito conhecida no meio evangélico, escrita e registrada no livro de Tiago, no capítulo 5 e no versículo 16. A verdade prática da nossa primeira lição diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu. Eu vou repetir esse começo da verdade prática, porque é uma informação muito impactante, relevante e de muita importância para o crente que ora. O texto áureo diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até sobre os poderes malignos. Então, esse é o poder, é o poder que se recai sobre o crente que ora, o poder de influenciar, de exercer influência. Os textos bíblicos desta lição, que servem de base para esta lição, se encontram em alguns versículos de Daniel. Eu vou citar aqui as referências. Se você puder anotar para posteriores consultas, eu estarei falando agora e você pode consultar depois. A leitura bíblica está dividida em algumas partes. A primeira parte é no livro de Daniel, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3. A segunda parte da nossa leitura bíblica, que normalmente é feito em classe, ela também está em Daniel, no capítulo 6 e no versículo 10. A terceira parte também está em Daniel, no capítulo 2, no versículo 17 ao versículo 19. E a leitura termina com a referência do livro de Esdras, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos à introdução da nossa lição. Hoje não faremos o uso da nossa revista impressa, mas sim dela em mídias digitais, em PDF. Eu acredito que nesse momento são poucas as pessoas que estão em poder das suas revistas impressas, mas eu acredito que um número significativo pode sim fazer o uso dela em PDF. A introdução diz o seguinte: os crentes fiéis brilham como luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. fora levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Então vejamos, em Mateus, capítulo 5, versículo 15, nós lemos aqui na introdução dizendo: os crentes fiéis brilham como a luz. Em Mateus capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Então, o crente fiel a Deus, ele não deve se esconder. Ele, como uma luz que brilha na sociedade, uma luz que brilha no mundo, que pode brilhar nas trevas, ele não deve ficar escondido. Então, os crentes fiéis brilham como a luz. Na verdade, a pessoa que é crente, na verdade, a pessoa que tem o Espírito de Deus, o seu comportamento, as suas palavras, as suas atitudes, as suas ações são diferentes das pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. E normalmente, quando um crente ele está num determinado ambiente, não demora muito para reconhecerem que aquela pessoa é uma cristã, que aquela pessoa é uma crente, que aquela pessoa serve a Deus. Justamente porque o seu comportamento, entre aspas, brilham, seu comportamento brilha, as suas palavras brilham, as suas atitudes brilham, as suas ações brilham. Então, porque é diferente o linguajar, as palavras, a forma de lidar com as pessoas,
e é o que nós vimos exemplificando um crente fiel como luz. Então, de fato, ele apresenta uma distinção entre as outras pessoas. Isso porque ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. A nossa introdução ainda diz que o crente fiel, eles resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. E essa é uma recomendação da palavra de Deus. Quando a gente lê Filipenses capítulo 2, versículo 15, a palavra de Deus, na versão NVI, a Bíblia Sagrada, na nova versão internacional, diz as seguintes palavras: no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, o povo de Deus, ele é orientado pela palavra de Deus. Não se esquivar, não se esconder, não se isolar das pessoas na sociedade, mas ele é orientado, o povo de Deus é orientado, resplandecer como astros no mundo. E esse resplandecer se dá justamente pelas obras que o crente faz em meio à sociedade. Vamos então para os nossos tópicos dessa lição. Essa lição, esse resumo que eu estou apresentando, ele é composto de 3 tópicos. O primeiro tópico dessa lição vai dizer que Daniel foi despertado para orar. O segundo tópico, que a resposta às orações de Daniel. E o terceiro, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, nosso primeiro tópico vai dizer que Daniel foi despertado para orar. E dentro desse tópico nós temos 3 itens, que o primeiro item vai dizer que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. O segundo item, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. E o terceiro item vai dizer que, coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Então, o primeiro item que diz que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, a leitura aqui na minha revista é o seguinte: Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Nós vimos então que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. A Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 8, diz que a oração do reto é o seu contentamento. A oração de uma pessoa reta é o seu contentamento. E nós vimos esse contentamento de 2 partes. O crente reto, a oração da pessoa reta, serve de contentamento para a própria pessoa. Ela sabe que ela tem uma comunhão direta com Deus. Ela sabe que ela tem uma comunicação com Deus. Ela sabe, por intermédio da oração, que ela tem amizade com Deus. Então, por intermédio da oração, ela exerce a sua fé, ela fala com Deus, então ela se contenta com isso. Eu digo mais ainda, ela se regozija com isso, por saber que tem contato, que tem comunhão, que tem uma ligação, uma conexão direta a Deus. E da outra parte, conforme diz a referência, nós vimos que Deus também, ele tem o seu contentamento quando ele vê uma pessoa reta se comunicando com ele. Então, a referência diz que quem tem o contentamento aqui em segunda parte também é o próprio Deus, que a oração do reto é o seu contentamento. A oração do reto, da pessoa reta, ela traz contentamento para Deus. Esse foi o nosso primeiro item do nosso primeiro tópico. O nosso segundo item desse primeiro tópico
fala sobre a estatura espiritual de Daniel, capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. A nossa leitura aqui na revista diz: muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com suas orações. Ou seja, a oração de muitos crentes não ajudam em nada. Na continuidade, a leitura diz: porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração. O que é combater em oração? A continuidade da leitura, ela nos esclarece que que combater em oração significa perseverar firmemente em oração. Por quê? Às vezes nós vamos enfrentar um embate, ou às vezes um combate. A primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que o crente que acredita em Deus, ele se dispõe, ele decide a orar, ele decide a clamar a Deus. Então ele entra um combate em oração, Então muitos até conseguem iniciar esse combate em oração, mas o que nós estamos vendo aqui, a exemplo de Daniel, que ele na verdade, ele perseverou em oração. Em Mateus, ou melhor, em Romanos, capítulo 12, versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E o versículo conclui dizendo: perseverai na oração. A oração, ela é uma dos tipos de enfrentamento que nós fazemos as lutas, que nós fazemos a batalha espiritual, que nós fazemos diante das dificuldades, que é iniciar esse combate em oração e perseverar até que Deus conceda a vitória. Isso é perseverar. O combate combater em oração é orar de forma perseverante até que se receba a vitória. E nós vimos que Daniel, ele tinha uma estatura espiritual, ele era amadurecido espiritualmente, e esse amadurecimento, essa maturidade, dava-lhe capacidade para verdadeiros combates em oração. Se nós, para quem já leu o livro de Daniel, a gente vê que todas as vitórias dele e dos seus companheiros também estavam pautadas na oração. Então ele vencia os combates em oração. Então Daniel, porém, Daniel ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E então o que acontece? Também não podemos fazer da oração um hábito comum, orar pelo orar. Porque nós sabemos que qual é o significado da oração? É falar com Deus. Então, não é algo habitual, aleatório, ou só apenas para cumprir uma rotina, por exemplo, de horários, já que nós estamos vendo que Daniel orava 3 vezes por dia. É muito mais que isso. É orar 3 vezes por dia, que na prática, que no sentido literal, significa: eu vou reservar 3 momentos do meu dia, embora era um costume judaico, mas isso da parte de Daniel, pelo que nós vimos, pelo desdobrar de toda a história, que ele fazia isso verdadeiramente ligado a Deus, verdadeiramente falando com Deus. Então, Daniel alcançou livramento e vitórias através da oração. O terceiro item desse primeiro tópico, para a gente ir para o segundo tópico, ele diz que coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. E quando nós lemos o capítulo 5 de Daniel, o que nós deparamos? Que o reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas.
O rei da Babilônia era, na época, Nabonido, e seu filho Belsazar estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos. Estudos dizem que Belsazar, juntamente com seu pai Nabonido, eles exerciam juntamente o reinado na Babilônia. E o que indica que após a partida de Nabonido, quem estaria reinando na Babilônia era apenas então Belsazar. Mas nós vimos aqui que ele estava na capital da Babilônia cuidando de serviços administrativos do governo. Veja bem, a leitura diz que Belsazar organizou uma festa para seus grandes e, estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados, então, passaram a beber, tomar vinhos nesses vasos santos. Bem, a leitura vai nos dizer aqui, desse último item, que houve então uma intervenção divina. E muitos de nós conhecemos, quem já leu o livro de Daniel, sabe que quando Belsazar estava ali banqueteando, juntamente com seus amigos, juntamente com os grandes do reino, repentinamente ele viu uma mão que apareceu na parede, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. E Belsazar ficou assustado. Belsazar ficou assombrado sem saber o que significavam aquelas escritas, ou o que significava aquela escrita na parede em pleno banquete. Ele ficou muito assustado e não sabia então a interpretação daquelas palavras. Que mensagens ou que mensagem estava sendo escrita para ele ali na parede. E ele perturbado, ele preocupado, os sábios, os astrólogos, os adivinhos da Babilônia não sabiam o que aquilo significava. Então a rainha, ela lembrou-se então de Daniel. E ela falou do espírito excelente em Daniel, que Daniel tinha os espíritos dos deuses, ou espírito dos deuses. Contou toda uma história para Belsazar, até que Daniel foi introduzido na festa. Então a gente vê mais uma vez, se a gente for voltar em cenas anteriores da história de Daniel, a gente vê Daniel se destacando no reinado de Nabucodonosor. Agora, a gente vê Daniel sendo lembrado aqui no reinado de Belsazar. Então, para concluir a história, Daniel interpreta aquilo que apareceu escrito na parede. Bem, e como os conhecedores dessa história, leitores da Bíblia e conhecem o livro de Daniel, no versículo 30 lá do capítulo 5, nós vamos ver que naquela mesma noite Belsazar foi morto. Belsazar, que após a partida de Nabonido estaria governando então a Babilônia, não mais com seu pai, mas sozinho. Isso no versículo 30, capítulo 5, versículo 30, já registra que Belsazar então foi morto. Belsazar naquela mesma noite morreu. E no versículo 31 vai registrar que Dário, que fazia parte da Média, passou a ocupar o reino de toda agora Babilônia. O reino foi tomado então, e está agora essa pessoa, Dário, que fazia parte da Média, reinando agora sobre toda a Babilônia. E a história registra que Dário tinha a idade de 62 anos. Bem, isso que nós lemos até aqui, isso que nós explicamos dessa primeira parte da lição, quando fala que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Quando a gente fala, ou que a gente está estudando, que Daniel foi despertado para a oração, nós podemos concluir dessa parte que
tudo que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Tudo que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida entregue, consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra os seus inimigos. Então, nós vimos aí o exemplo de Daniel como tendo a oração como um princípio para poder vencer em tempos de crise. A comunhão constante, a comunicação constante, o contato constante, a conexão constante com Deus. Tem o hino da harpa que diz: queres nesse mundo queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre com um bom lutador? Guarda o contato com o seu Salvador. Tá aí um princípio que é mantermos-nos constantemente em comunhão com Deus por intermédio da oração. Segundo tópico da nossa lição, vai falar sobre a resposta às orações de Daniel. Primeiro, a Bíblia relata o que realmente aconteceu. Nós vamos ver o nosso primeiro item desse segundo tópico. E no segundo item desse segundo tópico, conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Vamos ver aqui. Segundo tópico, primeiro item, Daniel havia orado, lembrando a promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias escreveu antes, ou na ida do povo de Israel para o cativeiro babilônico, onde passaram 70 anos nesse cativeiro, e Daniel estava lendo o livro de Jeremias, o que Jeremias, inspirado por Deus, tinha escrito. Então Deus havia falado para Jeremias as seguintes palavras, e Jeremias havia registradas em seu livro. A palavra de Deus a Jeremias foi: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer a este lugar. Jeremias capítulo 29, versículo 10, nós sabemos que o povo de Israel, uma boa parte foi extraditada para a Babilônia. E entre esses, nós conhecemos a história, estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e nós sabemos que certamente muitos outros jovens dos hebreus, muitas pessoas foram então como escravas para a Babilônia. E com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, isso por volta do ano 538 a.C., as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Então vamos ver isso no nosso primeiro item, que fala que a Bíblia relata o que realmente aconteceu. E para a gente poder entender isso, nós vamos ler aqui em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Então, o que aconteceu? O povo de Israel, uma boa parte do povo, foi prisioneira na Babilônia. Ficaram cativos babilônicos ou na Babilônia durante 70 anos. E próximo a completar esses 70 anos, Daniel, o profeta, estava lendo Jeremias, o livro de Jeremias, e viu as palavras registradas que estava-se próximo a concluir esse período do cativeiro babilônico. E nós vamos voltar aqui e falar que as coisas evoluíram, Deus trabalhou de tal forma e de maneira rápida e surpreendente que muitos ficaram admirados. Então a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano do reinado de Ciro, agora já não é mais Nabucodonosor, agora não é mais Belsazar, agora nós estamos falando do rei Ciro em Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 3. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou. Vejamos aqui. A fim de se cumprir a palavra do Senhor falada a Jeremias,
o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgar em todo o reino nesses termos. Divulgar o quê? Veja bem, agora Ciro estava sendo, vamos dizer, o governador mundial. Ele estava reinando em toda, ou melhor, ele estava sendo o governador da Babilônia. Ele estava sendo o rei da Babilônia, que nós vimos aqui, só que agora isso estava sob o domínio da Pérsia. No primeiro reinado de Ciro, rei da Pérsia. Aqui agora, o Império Mundial que está dominando não é mais a Babilônia. O império que está dominando agora é o Império Persa. Então, a Babilônia perdeu o seu poderio e agora quem exerce o poderio das nações daquela época era a Pérsia. E o rei Ciro, como nós vimos aqui, para poder se cumprir a palavra que o Senhor tinha falado a Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgar em todo o reino, nos termos que nós vamos ler aqui, o que Ciro falou, cumprindo-se aqui a palavra do Senhor. Versículo 2 do primeiro capítulo de Esdras, agora diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Eu estou lendo na Bíblia, na Nova Versão Internacional, ou na NVI, na Nova Versão Internacional. Então, Ciro estava dizendo que o Senhor, o Deus do céu, deu a ele todos os reinos da terra. Ele estava reconhecendo que o que ele estava fazendo, se ele estava governando sobre os demais reinos, era porque Deus tinha entregue aquilo nas mãos dele. E diz mais: qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então aqui Ciro estava ordenando, Ciro estava dando a liberdade para que o povo de Deus saísse, o povo hebreu, os israelitas, saísse então agora dentro do seu domínio, tinha a liberdade de dirigir-se a Jerusalém e fazer então a reconstrução do templo. Então, de certa forma, o povo que estava no cativeiro babilônico agora tinha a liberdade. Se quisessem sair da Babilônia, poderiam sair da Babilônia, retomarem para Jerusalém, fazer a reconstrução do templo e assim estavam livres, conforme Deus já havia profetizado por intermédio do profeta Isaías. Ou melhor, por intermédio do profeta Jeremias. O segundo tópico diz assim: conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias, que era a promessa de que, passados 70 anos, o povo judeu voltaria então para Jerusalém, estariam livres para poder adorar a Deus em Jerusalém. Bem, tudo como diz a Bíblia, tudo foi como diz a Bíblia. A palavra de Deus diz que tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, registrado em Efésios capítulo 3, versículo 20. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Então agora, qual que seria o desdobrar desse enunciado, dessa proclamação ou desse anúncio dado por Ciro? Todos os judeus seriam liberados, conforme já antecipei, para voltarem a ajudar caso quisessem. Eles tinham a liberdade de permanecerem na Babilônia ou voltarem para ajudar. B. Receberam permissão para reedificar o templo que estava em ruína, o templo que estava destruído, o templo que estava que tinha se desmoronado. O rei Ciro deu-lhe permissão para que eles reedificassem o templo. E em terceiro lugar,
todas as despesas da construção do templo poderiam ser retiradas dos tributos. Não eram dinheiros tirados deles mesmos, eram dinheiro de tributos que poderia ser usado para a edificação do templo. E para terminar, os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel. Zorobabel foi um governador do judeu. Esse governador tinha sido nomeado pelo próprio rei Ciro. Então, os vasos poderiam ser transportados de volta para Jerusalém, e isso está em Esdras, capítulo 1, versículo 7. Vamos terminar esse tópico? O que nós podemos entender dessas leituras quando nós estamos vendo aqui a resposta às orações de Daniel? Essa leitura aqui nós concluímos com o seguinte entendimento, que a resposta divina às orações de Daniel incluía, agora a resposta, incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras coisas, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Então, era também respostas à oração que Daniel estava fazendo a Deus, depois que ele soube que estava se encerrando o período do cativeiro babilônico. Vamos para a nossa última parte, para o nosso último tópico dessa lição, que fala sobre o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Primeiro nós vamos ver que o rei Ciro foi despertado em seu espírito, ou seja, interiormente ele foi despertado a fazer o que ele fez. E em segundo lugar, que ele recebeu bênçãos espirituais. Aqui na minha revista diz, na minha revista na verdade em PDF, primeiro, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Quando a gente lê Esdras capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, se Ciro foi motivado, se Ciro foi despertado, se Ciro teve esse interesse em libertar o povo judeu, em ajudar o povo judeu na construção do templo, em transportar aquilo que era de propriedade do povo de Deus de volta para Jerusalém, conforme nós estamos vendo em Esdras, capítulo 1, versículo 1, ele fez isso porque Deus despertou o espírito dele, do Ciro, no caso, despertou a Ciro, o seu interior, motivou-o a fazer o que ele fez. Bem, talvez por meio do contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus. Existe essa possibilidade de o rei Ciro ter já antes um contato com o profeta Daniel, levando Ciro então a conhecer a Deus. E provavelmente, talvez Ciro já havia até adorado ao Senhor. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Que coisa maravilhosa, né? Interessante. Muitas coisas nós ignoramos, ou o homem que ainda não teve um contato com Deus, ele desconhece. Mas depois que ele tem a experiência de se encontrar com Deus, ele passa a compreender realidades que antes ele ignorava. Então Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Como nós lemos em Esdras capítulo 1, versículo 2, diz: Ciro, rei da Pérsia, assim diz Ciro, rei da Pérsia. O que Ciro disse? O Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra. Então ele passou a reconhecer que Deus era o Senhor dos céus. Na parte B aqui, subitem, nós podemos entender que Ciro teve uma experiência com um Deus que é santo. Os vasos sagrados que haviam sido roubados do templo em Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia, né? Nós vamos ver que agora Ciro era agora responsável por eles. E mesmo sendo esses vasos de muito valiosos, ele queria voluntariamente devolver.
Então Ciro, agora, após ter encontrado com Deus, talvez até tinha adorado a Deus, agindo no seu governo segundo a vontade de Deus, até os vasos de ouro que era sagrado, que Nabucodonosor havia saqueado de Jerusalém quando trouxe escravo o povo judeu para a Babilônia. Agora Ciro, movido por Deus, ele se sente e também se vê responsável por aqueles utensílios que antes havia roubado. Então o que ele faz? Ele voluntariamente devolve todos os vasos, todos os utensílios do templo para Jerusalém, para que seja novamente colocado no templo sagrado. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Isaías capítulo 45, versículo 1 e versículo 2. Nós vamos ver Isaías profetizando 200 anos antes de isso acontecer. E nós que servimos a Deus, nós que entendemos o trabalhar de Deus, nós que entendemos que Deus é onisciente, e nós que entendemos que Deus ele tem o atributo da presciência, de conhecer antecipadamente a eternidade futura, ele já sabia o que aconteceria 200 anos depois, obviamente, e falou isso para o profeta Isaías, e Isaías escreveu no capítulo 45 do seu livro, no verso 1 e no verso 2, as seguintes palavras: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir a porta diante dele, de modo que as portas não sejam mais trancadas. No versículo 2, Isaías 45, versículo 2, Deus disse por intermédio do profeta Isaías: e eu irei adiante de você, ou seja, adiante de Ciro, e aplanarei montes, derrubarei as portas de bronze e trancas de ferros. Então Deus levanta Ciro como seu ungido para poder dar vitória para o seu povo e para poder restabelecer tudo que o povo de Deus havia perdido há 70 anos e se tornado escravos no reino babilônico. Para terminar o tópico 3, nós podemos entender que o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. Vamos concluir? Vamos encerrar? Mais 5 minutinhos, no máximo estaremos concluindo essa nossa primeira aula como num aspecto introdutório desse nosso terceiro trimestre de 2020. Conclusão: tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livramento e vitória contra seus inimigos. No tópico 2, nós entendemos que a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras coisas, que o povo retornasse para Judá e construísse o templo. E nós finalizamos com a porção que diz que o rei Ciro veio conhecer a soberania divina e ver Deus como Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. O que nós podemos concluir de toda essa lição aqui como ponto central apresentado nessa lição? Que nós precisamos estudar a palavra de Deus e orar por um despertamento espiritual. Vamos concluir? Então, nós chegamos ao final da nossa primeira aula
desse terceiro trimestre de 2020. Eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição. Na próxima aula, nós estudaremos que o despertamento espiritual é um milagre. Que despertamento espiritual é um milagre. Bem, se você gostou dessa aula, curta essa aula, compartilhe, deixe seus comentários, se inscreva no canal, passe isso adiante para que essa aula possa chegar cada vez mais a outras pessoas, para que o alcance dessa aula dessas aulas que nós postamos nesse canal, ele seja tão amplo que muitas pessoas venham a ter sempre instruções daquilo que nós temos como orientação dentro da palavra de Deus. Nós vamos encerrar por aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família e eu te espero na próxima aula.